E aí, meus bidos comediantes, e aí, meus bidos vigilantes, e aí, meus bidos doutores, e aí, meus osibidos. Bom, galera, hoje estou aqui para falar de um dos quadrinhos mais aclamados e elogiados e famosos de todos os tempos. Um quadrinho que eu sinceramente estava bem ansioso para ler, para descobrir do porquê ele é o que é. Eu queria realmente até mesmo ler ele para poder ver a série que estreou depois, ou até mesmo o filme que adaptou o quadrinho como um todo, porque foi um filme que eu vi, mas muito tempo atrás eu não gostei do filme e eu pensei, pô, é um filme adaptando, não é o quadrinho em si. Então eu quero ler a obra original, eu quero ver o do porquê é uma obra tão aclamada, tão famosa, o que faz essa obra ser essa obra como um todo. E aí eu finalmente tive a oportunidade de ler, eu literalmente tirei um tempo, foi, sabe, realmente um estudo de quadrinho como um todo, porque era basicamente uma edição ou duas ou três por dia, sabe, fazendo basicamente bem cronometricamente, até porque eu vou fazer o react e review aqui no canal de todos os episódios da série com o mesmo nome deste quadrinho. Então, dessa forma, eu decidi ler o quadrinho como um todo para ir para a série. Então se preparem porque uma hora vai vir aí um vídeo, vários vídeos na real, sobre a série, mas por enquanto eu estou aqui para falar sobre o quadrinho, a obra Watchmen. Sim, qualquer pessoa no mundo. Mas o mundo é tão cheio de pessoas, tão repleto desses milagres, que ele se torna um lugar comum e nós os esquecemos. Eu esqueci. Nós contemplamos continuamente o mundo e ele se torna opaco às nossas percepções. No entanto, encarado de um novo ponto de vista, ele ainda pode ser impressionante. Em uma 1985 totalmente propensa a viver a Terceira Guerra Mundial, um mistério se encontra em um mundo onde a profissão de ser um super-herói não deu certo e modificou o planeta de forma inimaginável. Agora, uma caçada se inicia quando os mascarados começam a ser assassinados e os suspeitos são além da conta. Sendo assim, mesmo que a ideia da trama soe simples, o renomado autor Alan Moore faz questão de criar algo complexo, político e recheado de personagens com múltiplas camadas que serão trabalhadas durante 12 capítulos, aproximando o leitor do juízo final. Durante cada virada de página, fica claro o motivo deste título ser tão famoso no mundo dos quadrinhos. Mas calma lá, eu sinto que eu estou um pouquinho afobado e estou indo à frente de onde eu deveria estar. Que é o quê? Comentando sobre a história sem revelar demais, desenrolando o do porquê esse quadrinho é tão gigante dentro da indústria a qual pertence, ao mesmo tempo que eu também destaco os mínimos pontos que eu desgostei. Porque nesse canal, gente, sinceridade acima de tudo. Então bora! Diante da morte de um colega, heróis que já trabalharam com o mesmo reagem de maneiras distintas em relação à sua morte. Rorschach, que ainda se mantém na ativa após a lei que repreendeu os heróis, assume uma investigação que o levará a conversar com seus antigos parceiros de combate, de modo que a narrativa prossiga desenvolvendo estes personagens com edições que particularmente decidem mostrar o passado de cada um deles, ao mesmo tempo que apresenta elementos sutis como um povo desenhando um alienígena, pessoas conversando com um jornaleiro ou os ponteiros de um relógio para que, ao final, tudo culmine e faça sentido, com todos os elementos ganhando força para com quem está por trás dos acontecimentos contra os ex-heróis. Dessa forma, com tantos elementos sendo postos de modo que eu não soubesse para onde a maioria deles ia, eu fiz o que normalmente eu faço com quadrinhos que fogem do comum, que é segue lendo e vendo o que vai dar diante de tudo que está sendo dito. Então, cada capítulo de 28 páginas realmente emana aquela sensação de episódio de temporada que vai apresentando, desenvolvendo e preparando para a culminação final que em nada desaponta. Foge do comum, te faz refletir e surpreende de alguma maneira, seja na falta de alternativa ou em um elemento importante que você provavelmente esqueceu. Outra coisa que acaba sendo tão legal é que, por ser um universo criado do zero, Alan se preocupa em humanizar seus personagens e nunca deixar eles terem apenas alguma característica, sempre de alguma forma fazendo você simpatizar ou compreender o do porquê aquele cara ficou daquele jeito, conseguindo tornar cada um icônico enquanto
pega certas edições para trabalhar no momento exato o passado daquele personagem, como chegou naquele ponto, sempre inovando e trabalhando isso de modo divergente do comum, divergente do que foi feito anteriormente. Não à toa, são as minhas edições favoritas. A do Rorschach, do Comediante, do Ozymandias, da Espectral, a última que é uma edição mais direta que culmina tudo, e a do Manhattan mesmo, que é extremamente confusa e ao mesmo tempo absurda. Até aproveitando isso, algo bem artístico que gostei se baseia na escrita e em sua divisão com os quadros. Aqui, citando dois fatores de edições diferentes. Em uma, o personagem está em determinado plano e quando ele volta no tempo mentalmente, seguindo para um flashback, isso é realizado com o mesmo plano. Assim como na hora que ele volta para o presente. E por mais que essa técnica possa parecer boba ou manjada, poucas vezes ela é vista no meio dos quadrinhos. Assim como poucas vezes é expressa em filmes e séries. Poucos fazem isso. Em outra ocasião, se leva ao fato de uma trama estar falando de algo e ela se interligar com uma trama diferente que está acontecendo ao mesmo tempo. Não tem necessariamente nada a ver com a outra trama, mas a situação em si expressa pelos diálogos e textos as conecta, seja um quadrinho conectando com a vida real, ou uma questão sendo feita para uma pessoa enquanto a mesma questão passa na cabeça de outro ser. Um fator manjado, porque eu já vi em outras mídias, mas que este pode ter sido o pioneiro, e mesmo que não tenha sido, o utilizou muitíssimo bem, é a proposta de colocar este universo de super-heróis calcado na realidade. Só que da maneira mais real mesmo. Os comentários das pessoas com viés patriótico, um homem dos anos 60 criticando mulheres de saia e homens como Elvis Presley, as mudanças que ocorreram graças a esses heróis, como uma certa guerra que nessa realidade os Estados Unidos não perdeu, e principalmente toda a ideia em volta dos heróis. Tanto relacionado à ideia de que existiram os quadrinhos que conhecemos, mas estes deixaram de ser sucesso com os surgimentos de heróis reais, como também a discussão sobre os uniformes, como é cafona e motivo de piada pessoas se vestindo assim para enfrentar criminosos que se vestem como qualquer pessoa normal. Coisa que a gente não sente vendo os filmes, mas que tem cabimento aqui e nos ajuda a entrar nesse universo, como se ele realmente existisse. Não à toa, os extras após cada edição trazem páginas de jornais, livros e relatórios que exploram outras camadas do que está sendo abordado em Watchmen, de tal jeito que compreendamos acontecimentos passados, conectemos as reflexões da história e entremos de cabeça na mente de certos personagens. Sendo assim, é realmente notável e invejável o trabalho do autor Alan Moore para com o universo criado aqui, já que é um modo de brincar com a narrativa, sendo ir para o passado quando precisa, entrar na cabeça de um ser onipotente que está em todas as linhas temporais ao mesmo tempo, e entrar na cabeça de personagens que vão escrever sobre aquela realidade, que nos levam a ver que o autor teve um trabalho caloroso para estabelecer diversas coisas antes de seguir para com a narrativa deste produto, que é feita de modo complexo e traz aquela sensação de ter levado tempo para ser concluída. Me remeteu àquela imagem da atriz Michelle Yeoh segurando o roteiro de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, do qual parece ter sido uma experiência cabulosa. E eu imagino muito o roteiro do Alan Moore sendo basicamente daquele jeito. Agora, algo que foi muito interessante de se notar foi ver coisas que eu adorei em outras histórias em quadrinhos que eu li, e eu entendo que elas referenciaram ou foram inspiradas no que foi visto aqui em Watchmen, para ver a importância desse quadrinho. Então, o filme dos Incríveis retratando a súbita morte de heróis aposentados, o Immortal Hulk trazendo uma frase aleatória que conecta com a edição que foi lida, o extra ao final que acrescenta para a narrativa dos X-Men de Jonathan Hickman, o arco Crise de Identidade retratando os podres dos super-heróis e até mesmo a ótima divisão de tela em 9 quadros que a HQ 3 Coringas fez recentemente, emulando o que foi feito em Piada Mortal, que também foi escrita pelo Alan Moore. Pô, quadrinho gigante demais! Agora, algo que eu não lembro de ter visto em outro quadrinho, pelo menos eu não me recordo disso, e eu achei interessantíssimo aqui, pois me ajudou a ter uma imersão maior, foram as capas. A capa de literalmente todas as edições conectam com o primeiro quadro da primeira página da edição que elas estão. Então,
Isso traz a noção da capa da edição já ser uma parte da edição, da história mesmo, sabe? Tu olha a capa e de certa forma você já começou a ler a edição. Muito doido, né? Mas ó, sinceramente, nem tudo são flores. E não é pelo texto. Eu gosto como, em muito, o Alan é direto com os seus diálogos para um quadrinho dos anos 80. Sabe, uma época que tinha muito balãozinho, escrevendo muito textinho e que enrolava, enchia muita linguiça. O Alan não comete esse erro. Ao mesmo tempo que eu gosto da maioria daqueles textos que vêm após o final da edição, né? Que traz ali uma coisa a mais, como eu já abordei aqui durante este vídeo. Entretanto, tem sim pelo menos 2 extras que, mesmo entendendo as suas funções, eu me questionei em muito se eles deveriam ser tão longos e até se deveriam estar ali. Sério, qual o motivo de aprofundar o lançamento de um quadrinho que se passa durante toda a verdadeira história? E aí vem o maior incômodo do quadrinho pra mim. Precisava mesmo das lendas do Cargueiro Negro? Porque é um quadrinho que determinado leitor faz durante toda a história, e esse quadrinho não só interfere no ritmo das tramas, como aparece em diversas edições para ter uma relevância e conexão bem mínima com o vilão. E assim, eu só tenho noção disso porque o meu querido amigo, conselheiro e inscrito João comentou isso pra mim. Porque se não fosse por ele, por você, João, eu acharia essa parte da história totalmente indiferente com o resto, porque era uma parte que quebrava toda a trama e me incomoda ainda mais que o texto dele, que aparentemente o Alan Moore, ele muda, ele fica mais formal, mais gramatical, mais, sabe, indireto com os assuntos. Então você tá lendo ali uma história que tá super dinâmica, que tá rápida, que tem várias coisas acontecendo, uma trama interessante, com personagens interessantes, e você tem que parar do nada pra acompanhar a história de um cargueiro negro, entende? Do que tá acontecendo com um homem perdido no meio do mar, e que é simplesmente muito chato, muito desinteressante, sabe? Ao mesmo tempo que, pra piorar, não só quebra a trama, como vem quebrando e acontecendo ao mesmo tempo que os jornaleiros conversando. Então, eu tinha que parar e ler toda a parte do quadrinho e depois ler toda a parte dos jornaleiros, porque era tudo ao mesmo tempo, era tudo no mesmo quadro. Então eu não sabia muito bem o que fazer primeiro, me confundia, sabe? Uma parte eu tava lendo um mundo de Watchmen, uma parte eu tava indo pra um outro mundo, um quadrinho que um fucking leitor estava fazendo. E o que me incomoda ainda mais é que chega no final e o leitor termina a leitura e tudo serve pra ele falar que não entendeu bolhufas, o que por mim serve pra isso, serve como piada, de que eu li tudo aquilo não entendendo nada, porque toda hora eu esquecia, e o leitor também faz toda a leitura e ele fala, mano, não faz sentido. E é exatamente a sensação que eu tive, sabe? Porque por mais que eu tivesse uma mínima conexão fundamental com o vilão, em si, num todo, é um quadrinho que fica esquecível, porque ele tá sendo tão quebrado que toda hora que eu saía dele, eu já esqueci do que tava acontecendo. Quando eu voltava pra ele, eu tentava lembrar, sabe? E aí nessa eu acho que uma coisa que o Watchmen por mim poderia ter feito que teria sido melhor, teria sido pegar uma edição e focar inteiramente nesse quadrinho, focar nele, sabe? Contar toda a história dele praticamente, ou pelo menos chegar bem próximo do final e você deixa o final pra última edição, pro momento que você precisava ali do leitor terminando essa edição. Porque como um todo, cara, sério, é um negócio que por mim, se eu fizesse uma adaptação cinematográfica desse quadrinho como um todo, eu cortaria facilmente essa parte do quadrinho. Por mim, só encheu ali, só encheu o balão, sabe? Só encheu uma linguiça. E me incomoda ainda mais, pra vocês terem uma noção, de que, ao final, nos extras, o Alan Moore fala de tudo. Ele fala dos personagens, da ideia de universo que ele criou, do porquê ele fez tudo isso. Agora vê se ele fala uma mínima palavra explicando do porquê ele criou esse quadrinho no meio do quadrinho dele, no meio de Watchmen. Fala, se explica do porquê que ele fez tudo isso, qual que é a motivação, qual que é a conexão com o resto do que ele tá fazendo. Não fala, não tem isso, simplesmente fica um negócio inútil, que me deu raiva. Agora sabe o que não me deu raiva? Sabe que por mim não foi inútil e é totalmente ao contrário de tudo que eu critiquei agorinha pouco? A ilustração do incrível Dave Gibbons e as cores do maravilhoso John Higgins. Simplesmente tudo casa, tudo funciona e um depende do outro. Por isso, eu citei ambos de cara. O desenho precisa daquelas cores para funcionar da maneira que funciona e as cores, obviamente, precisam daquela referência toda. Porque é uma cor simples, atrativa, muitas vezes soa bonitinha como de qualquer história de herói, mas sabe como entregar o sangue, a coisa feia. E isso vale ainda mais para a arte,
que tem aquela vibe de desenhos dos anos 80, dos quadrinhos desenhados pelo John Romita ou Jack Kirby, mas que tem uma precisão nos detalhes de cada rosto de personagem, na atmosfera que cria deste universo, das épocas pelas quais viaja e das tramas pelas quais passa, que sabe muito bem transmitir as sensações que devem ser passadas para o leitor. Ou seja, perfeito. Bom, sobre esse encadernado de quase 500 páginas que é considerado a edição definitiva, tem um motivo para tal, né? Então assim, ele não tem prefácio, então logo de cara ele te joga para ler a história como um todo, mas ao final ele tem muitos extras explicando os personagens, sabe? A criação de cada um deles, quem eles são, a motivação desse universo como um todo ser criado e do porquê ele não fez parte do cânone do universo de si. O que por mim foi uma decisão acertadíssima, ele fazer parte do multiverso da DC como um todo, mas não em si do universo cânone da DC que a gente conhece como um todo, com a Liga da Justiça e tudo mais. Porque este era o plano, mas enfim, não foi o que aconteceu, e é muito legal ver os extras relacionando até mesmo os personagens, sabe? Quem era pra ser tal personagem e no universo de si como um todo, e é realmente muito legal, é muito interessante, e você até vai meio que fazendo algumas conexões enquanto você faz a leitura. Então enfim, de extra não tenho o que reclamar, tem realmente muitas páginas de extra, e eu tirei até mesmo um dia só pra ler os extras. Eu acabei de ser, eu falei assim, não, calma, tem muita coisa na minha cabeça, eu leio as extras em outro dia, foi o que eu fiz, e valeu muito a pena. Mas enfim, o encadernado não é perfeito e ele apresenta, sim, leves errinhos. Graças a Deus, nenhum gramatical, mas aqueles lá de impressora e tudo mais que normalmente eu comento e eu não poderia deixar passar impune este aqui. Na página 92, no sexto quadro, o personagem fala, então enfia seu... E eu me questiono se foi erro de tradução ou do Alan Moore, porque ou aquela vírgula não deveria existir e acrescentaria a palavra no, ou faltou descrever na onde enfiaria pro usão, né? Na página 183, há um risco vermelho no primeiro balão do terceiro quadro. Na página 202, há uma gráfica borrada legal no texto dos quadros 1, 4 e 5. Na página 250, há uma mancha estranha no terceiro balão do quinto quadro. Na página 356, há um problema de impressão na parte branca entre os quadros. Watchmen é uma história bem escrita e ilustrada que apresenta um universo de super-heróis diferente do que você está habituado, que discute temas reais e te faz se afeiçoar a personagens cativantes, cinzas e alternativos que duram apenas por este único volume, mas que são marcantes o suficiente, assim como a trama e as suas revelações, para ficar na sua cabeça por um longo tempo. Não é tolice dizer ser uma das melhores histórias de heróis de todos os tempos, assim como não é difícil compreender do porquê é um dos quadrinhos mais renomados e aclamados de todos. E este vídeo dá apenas um gostinho do porquê disso, até por se tratar apenas da opinião de um garoto que apenas queria ler uma HQ bem escrita como sempre. Para descobrir curiosidades e sacar referências, tem muito vídeo por aí já que fará isso por ti. Agora, se você não leu, eu recomendo com todas as minhas forças que você vá, compre e leia. Tire um tempo da sua vida para isso, que vai durar, mas vai valer a pena. E aproveita logo porque tá toda hora aí ficando R$60 na Amazon, tá baratinho para uma edição com quase 500 páginas. E aí você lê e depois você volta aqui para ver o restante desse vídeo, porque agora eu quero abordar esse quadrinho com spoilers. Vamos! Só vamos! Alerta de spoilers. Soltando a verba aqui, eu não sei muito o que eu vou comentar, tá bom, gente? Mas o lance é que eu, sinceramente, quero falar sobre o quadrinho, sobre a experiência que eu tive com as edições, com as histórias, com os acontecimentos desse quadrinho como um todo. Então, bora lá que eu vou pelo principal, que é o Ozymandias como vilão. É um vilão absurdo. Eu não sei se necessariamente eu tinha que falar dele no review, tudo mais, é porque eu não queria revelar spoilers e essas coisas. Mas eu achei um vilão tão bom, pelo simples fato, até porque eu acho que eu não queria dar spoiler dessa coisa no final, assim, mas o fato de que o Ozymandias é um cara que simplesmente quer a paz no universo e a motivação dele é simplesmente matar uma população ali, porque isso vai fazer os países se unirem
e refletirem sobre a parada sabe, causar paz mundial a partir disso é muito boa. É tipo assim, é feio, é ruim, mas eu entendo o lado dele, sabe? Tipo, é o Thanos da vida. Então, enfim, do caramba, quando chega na última edição e os heróis falam, não, porque a gente vai te prender, e não sei o que, não sei o que. Ele fala assim, tá, mas vocês já pensaram que se vocês me prenderem, vocês vão deixar claro pro mundo que eu fui a causa de tudo, e aí a paz mundial vai acabar? Tipo, mano, é muito psicopata o negócio, mas é um negócio que eu fiquei assim, caramba, eu acho que eu ficaria quieto, tá ligado? Eu não falaria. Mas o Rorschach vai lá e faz a ação do personagem e fala assim, não, eu vou falar. Mas aí o que acontece? O Manhattan vai lá e explode ele e todo mundo fica sem saber. Porém, o Rorschach é esperto, né? Ele literalmente fala assim, então, se eu não voltar, nesse diário aqui eu tô deixando claro que foi esse cara. E aí o diário fica ali. E a forma como o quadrinho termina, com um sorriso do comediante, de tipo assim, sabe, da piada por trás de tudo, sabe? Do quadrinho ter começado com o sorriso e terminar com o sorriso. E aí ele faz isso ali com o livro, como se fosse pegar, tipo assim, o garoto pode não pegar aquele livro. Então, pode ser que nunca fosse visto essa parada. Mas, da maneira que o quadrinho trata ali, ele indica que assim, como tá a paz mundial, tá faltando notícia pra se comentar no mundo, no jornal como um todo. Então pode ter certeza que aquele jornal, ele ia publicar tudo que ele tivesse ali, porque ele ia estar com falta de conteúdo. Então ele ia publicar várias coisas até que uma hora ia sobrar o diário do Rorschach, e quando sobrasse diário, ia explodir a parada toda. Então isso me faz ficar bem empolgado pra série, porque por um lado eu fiquei tipo assim, putz, então a série vai responder esse final. Mas ao mesmo tempo eu falei, pô, mas só tem um final mesmo. No fim de tudo, esse diário uma hora vai ser pego. Então a bolha vai estourar, entendeu? Vai dar merda de qualquer jeito, porque o Rorschach foi muito à frente de seu tempo. Mas a discussão e a ideia do quadrinho é toda muito, muito boa. E mano, sinceramente, eu quero rever o filme do Watchmen, porque eu vi faz muito tempo e eu não lembro de quase nada. Eu lembrava, tipo, 3 acontecimentos que realmente acontecem no quadrinho. Que é o Coruja pegar a mulher do Manhattan, o Rorschach explodir, e que o riquinho, Ozymandias, era o cara que tava por trás de tudo. Era essas coisas que eu lembrava. Mas, cara, eu não sei se o filme fez tão... Cara, eu li as últimas páginas da penúltima edição e eu fiquei pensando assim, eu li aquilo de uma forma muito cinematográfica e eu fiquei, mano, nem a pau que o Zack Snyder conseguiu fazer do jeito que eu li aqui. Que, cara, a criação daquele momento com o Ozymandias falando tudo, e por algum motivo eu tava do lado do Coruja, eu tava tipo assim, não, mas dá pra impedir, dá pra fazer não sei o que e tudo mais e tal. Mas na hora que eles terminam de falar e o Ozymandias fala assim, não, calma lá. Vocês acham realmente que eu faria igual os vilões de série de TV e explicaria todo o meu plano com uma potência de vocês poderem atrapalhar isso? Cara, o meu plano tá em ação há 35 minutos. Mano, do caramba! E aí quando a edição só tipo assim, ele fala isso, o próximo quadro, os caras olhando, o próximo quadro, a explosão, o relógio batendo. Então, que espetacular! Isso, cara, quando eu li essa página, eu falei... cinema. Falei, isso que é construção de clímax e de quadrinho. É sério, o João falou pra mim que leu uma edição por dia. João, como você leu essa penúltima edição e não foi pra última edição? Sério, eu sabia, eu tinha essa sensação no meu corpo que eu falei assim, mano, quando eu for ler a penúltima, eu já vou ler a última. E eu fiz muito bem. Nossa senhora, que absurdo esse final. E eu gostei bastante de tudo, gente. Dos personagens, de tudo não, né? Porque tem as lendas do Cargueiro Negro. Mas de resto, eu gostei muito dos personagens, da forma como eles são trabalhados. O Rorschach com esse lado mais sombrio e pesado, mas ao mesmo tempo você tem o passado dele que é extremamente pesado. E a forma como discute ali trabalhando na delegacia. E até mesmo quando o quadrinho começa com o diário do Rorschach sendo escrito e terminando com o diário do Rorschach sendo a salvação de tudo, né? A revelação de todos os acontecimentos. E o plano dos Ozymandias, o lance do alienígena, aquele bicho extremamente gore e feio. Você vê ele ali muito bem desenhado, dá uma sensação muito escrota. E cara, o Dr. Manhattan é muito incrível, porque foi um personagem que, tipo assim... em boa parte eu tô odiando ele, porque ele é um personagem que é, tipo, indiferente, ele caga pra tudo, ele é muito cético, ele é o tipo de pessoa que eu não gostaria de conversar, mas ao mesmo tempo, ele é extremamente interessante, porque ele tem essa aura de Deus, de que ele realmente não liga mais pros humanos, ele não vê a graça nos humanos. E aí quando vem aquela edição dele conversando com a ex dele, ou a namorada dele, a Espectral, e aí... ele tem uma ligação pra ligar pros humanos, a ponto de no final do volume ele não só ficar feliz de ver ela com o Coruja, mas também dele falar, mano, talvez eu crie o meu próprio universo. Sabe, ele quase explica, de certa forma, o
o motivo da nossa existência pra quem acredita em Deus, tá ligado? Tipo assim, por que Deus fez os humanos? É a motivação do Dr. Manhattan. Ele fala assim, mano, os humanos são muito interessantes. Esse lance ali de cada um ter o seu jeito, tudo é muito importante. Tipo, é muito, muito bonito. Gostei muito. Gosto muito da forma como Cara, o Alan Moore teve uma cabeça muito louca pra escrever o Manhattan como personagem, porque aquela edição dele é muito confusa. Ele foi uma das coisas que já aconteceram, mas que vão acontecer e que não sei o que, e tá no presente, tá no passado. É bizarro de ler. Nossa, eu ficava perdido várias vezes, mas era muito legal. E por mim foi muito legal quando chegou perto das últimas edições, quando ele fala pra ela, tipo assim, eu vou entrar pela porta e não sei o que. E aí você vê ele entrando pela porta e você pensa que ele tá falando no presente naquele momento. Mas aí ele vai e repete essa frase em um outro momento, quando os Imandias entram no escurinho. E aí você vê que a frase em si faz mais sentido. Então, tipo, é muito legal essa pegada de frases que ainda não vieram, mas que vão fazer sentido com o Dr. Manhattan, entende? Então, que personagem bem trabalhado. Eu estou, sinceramente, muito, muito animado para ver ele debatendo com o Superman, e pode ter certeza que essa vai ser uma das minhas próximas leituras. Quer dizer, tem muita leitura já pra maio e junho, mas pra julho pode ter certeza que eu trago o Relógio do Juízo Final. Porque eu quero muito ver como é que ele vai conversar com o Superman, porque eu sei que eles vão conversar. E eu tô louquíssimo para ver essa conversa, sabe? Pra ver os desentendimentos e ao mesmo tempo o lance dele falar desse jeito. Enfim, achei muito, muito legal. E é interessante porque o quadrinho, ele humaniza, ele cria tão bem os seus personagens, que tipo assim, no final de tudo, eu por um momento, mínimo momento, fiquei com dó do comediante naquela cena de merda, quando ele vai atrás da filha da heroína que ele estuprou, né? E aí, tipo, ele falando, pô, mas eu achei que ele já tinha passado por isso, sei o quê. Tipo, por um momento eu fiquei com dó dele, que raiva. Mano, eu senti tanta raiva daquele momento, gente, sério. Porque ele faz uma cara de triste de cachorro perdido, e eu por um segundo caí naquilo. Mas enfim, eu gosto muito dessa humanização, dessa coisa de personagem que, tipo, no final de tudo, a mulher que foi estuprada, ela talvez tivesse uma queda. Tipo assim, não desculpando o estupro como um todo, sabe? Mas o fato de que você vê que no final, aparentemente ela perdoa, sabe? Ela beija o quadro ali, sabe? É como se aquilo realmente, pô, é um passado, aconteceu e é isso. E gosto muito, aliás, de como o quadro traz aquela sensação de sociedade da justiça da América. E aí você tem a Liga da Justiça com os heróis mais recentes, né? Fazendo as coisas. E então, enfim, do que eu tava falando de humanizar os personagens. De que, tipo assim, mano, até metade, sei lá, 70% da edição, eu tava cagando pro Coruja e pra menina, e falar de que ele tava gostando dela, mas é que ela tava cagando pra ele, tava com outro cara, que tava... Mas quando chegou no finalzinho da edição, e eles visitam a mãe dela, e eles são um casalzinho que estão se escondendo por conta do mundo e tudo mais, eu achei aquilo tão fofo, eu achei tão bonito aquilo, eu shippei tanto naquele, eu falei, não, mas que lindo, que final bonito. Só que aí, né, o final depois caiu pra todo mundo ali a casa. Mas enfim, gostei muito dos dois, e aí acabei, sabe, entendendo o Dr. Manhattan, gostando do Dr. Manhattan, gostando do universo. Cara, fiquei com tanta dó da morte do primeiro Coruja, do Hollis Manson. Que sacanagem aquela. Nossa, mano, muito sacana. O Coruja saber que o outro Coruja. É que eu não sei se ele se tocou disso, né? Mas de que a morte do cara que ele se inspirou morreu por culpa dele. Porque as pessoas sabem que o Coruja tava por trás da parada e eles vão atrás da casa do Coruja, só que é o Coruja original. Nossa, que momento pesado. Sério, acho que aquele momento me quebrou pra um caramba. Eu vi aquilo e falei, nossa, foi pra acabar comigo, pra me deixar triste mesmo. Porque aquele negócio é sacanagem, gente. A morte dele é tipo, é triste, sabe? Ele não merecia, ele já tava velho, já tinha terminado a carreira, tava bem com a vida dele. E aí ele é morto daquele jeito. Nossa, é um mundo muito cruel, mano. E muito real ao mesmo tempo, sabe? E gosto muito de como no final eles acabam juntando várias histórias, sabe? Porque eles trazem a história daquele cara que era casado com a mulher, com a história do Rorschach, aí traz ali aquelas meninas que já tinham sido comentadas em algum momento, e traz desde o começo a banca do jornaleiro que conversa com o Rorschach, né? E chega no final e você vê todo mundo na mesma rua, brigando por coisas idiotas e explodindo, sabe? Tipo, e aí é uma coisa que faz você pensar sobre a vida, sabe? Tipo assim, pô, brigando por coisas inúteis quando você deveria estar aproveitando a vida, já que a Terceira Guerra Mundial tá pra acontecer, sabe? As pessoas, os jornais estão avisando disso, que o juízo final tá chegando. Então, enfim, muito louco, gosto muito dos jornais, tudo comentando ali aquela vibe de Cavaleiro das Trevas, né, de The Boys ao mesmo tempo e tal. E, enfim, gostei muito do quadrinho como um todo, não esperava assim, realmente é um quadrinho muito marcante. E eu tava com muito receio até desse vídeo como um todo, porque eu tava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer um vídeo que
sabe, que homenageie, que valha em relação ao quadrinho como um todo. Porque eu achei um baita de um quadrinho. Realmente é um dos melhores quadrinhos, assim. Vai ficar marcado na minha cabeça como um todo, sabe? Não é um quadrinho que, por exemplo, eu vou querer ler toda hora, mas é um quadrinho que uma hora, em algum momento na minha vida, eu vou querer reler, sabe? Porque é do caramba mesmo. E faz sentido ele ter toda a homenagem que ele tem. Enfim, eu acho que eu fiz um bom review aqui pro quadrinho, pelo menos, assim, eu espero. E eu lembro que eu tinha esse mesmo medo com o quadrinho do Sandman, mas até que me dei bem. E como são vários volumes, eu meio que dá pra fazer, né, por partes. Agora esse daqui é um só e é, tipo, definitivo. Então, enfim, fiz o que deu, ficou longo, mas espero que vocês tenham gostado. Então quem já leu o quadrinho, que provavelmente ficou até esse final, comente aí sobre essas coisas que eu abordei, o que você achou, qual foi o momento mais impactante pra você do quadrinho como um todo, desses momentos que eu falei, ou de algum outro momento que talvez eu não tenha falado aqui, mas enfim, discuta aí, porque realmente tem muito peso, e eu achei realmente muito legal ler esse quadrinho e pensar sobre várias obras que, tipo, nossa, como realmente... Pô, eu vi tanto, tipo assim, eu terminei esse quadrinho e falei, nossa, mas Crise de Identidade se baseou muito, tipo, um dos melhores quadrinhos da DC se baseou em um dos melhores quadrinhos da DC, tá ligado? Não à toa, por isso que um é tão bom, tá ligado? Então, enfim, e os Incríveis, pensei muito nos Incríveis, o lance dos heróis se aposentando por conta de um crime, uma lei que foi feita. Então, do caramba esse quadrinho. O Watchmen é realmente Watchmen. Tô muito empolgado agora pra rever o filme e também para ver a série da HBO como um todo. E eu espero que quem leu esse quadrinho esteja aqui para acompanhar estes vídeos. Muito obrigado, valeu, falou!